tem direito à dignidade, ao cuidado, à vida, a estudar, trabalhar e crescer. Todo brasileiro e toda brasileira tem direito à esperança. Foi em nome desses direitos que há 41 anos nasceu o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Um partido criado pelo povo brasileiro para fazer da sua luta a nossa luta. Vacina no braço, comida no prato. O Partido dos Trabalhadores acredita que todo ser humano tem uma vocação natural para a felicidade. Filie-se ao Partido dos Trabalhadores, o Partido da Esperança. O Pai tá on e a TV PT também. Não tá sabendo? É só entrar no YouTube, pesquisar PT e clicar em se inscrever. Pronto! Todo dia tem conteúdo novo antenado com o que acontece no Brasil e no mundo. São programas, entrevistas, debates e muita política. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as novidades. TV PT, em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Esse, começando agora, o programa Cultura em Foco, aqui pela TV PT. Um espaço para falar de ativismo político, de política cultural, para falar de criatividade, da participação e da experiência do PT no Parlamento e no Legislativo. Esse é um programa preparado pela Secretaria Nacional de Cultura do PT e a gente conta aqui com a participação, com a colaboração e o conteúdo da Secretaria Nacional de Cultura do Partido dos Trabalhadores. Hoje nosso programa vem com uma pauta importantíssima da nossa bancada lá no Congresso Nacional. Nós hoje, aqui com o secretário nacional de Cultura, Márcio Tavares, vamos entrevistar o ativista político, servidor público Marcos Souza, que é assessor da liderança do PT no Senado. Vamos também, nesse dia tão importante de hoje, nosso debate vai pautar a lei, a PLP Paulo Gustavo, que tem uma série de comitês já articulados e uma mobilização incrível. O Brasil todo envolvido no debate sobre mais essa PL de emergência cultural que está em debate no Senado. Nós teremos também aqui, já tivemos agora, a querida bailarina Janaína Santos, da cidade de Igaraçu, cidade histórica, deu para a gente ver linda a cidade, com a nossa militância e nossos artistas conseguem expressar a sua arte e tomar o espaço da cidade. Linda Janaína, queremos até agradecer. Nós teremos aqui também, no quadro Bancada da Cultura, um vídeo com o vereador de Curitiba, Renato Freitas, e vamos fazer, por fim, um giro pela cultura com as sugestões de
Jorge Mairink. Então, Jorge Mairink, que é de Minas Gerais. Então, aqui, no nosso programa Cultura em Foco, vamos receber o nosso querido secretário nacional de Cultura, Márcio Tavares, que vai entrevistar Marcos Souza, militante, assessor da bancada do PT no Senado. Oi, Márcio, Júnior, você está por aí? Tudo bem? Vamos lá. Aqui, atento. Tudo bem? Tudo certo. Vamos lá, hoje parece Que o negócio coisa vai ser linda o quente. vídeo da Janaína, né? Não é, rapaz? Essa moça, ela, assim como muitas pessoas da área de dança, tem se destacado muito assim com essa nova possibilidade que a gente tem hoje do videodança, né? E Janaína é de uma cidade histórica aqui de Pernambuco, eu falo de Recife. Aliás, é importante dizer que aqui é feriado, dia de Nossa Senhora do Carmo, que no sincretismo representa o Xum. Então hoje também é um dia importante para as tradições de matriz africana aqui em Pernambuco e em algumas cidades do Nordeste também. Então, o vídeo de Janaína, rapaz, é um sucesso, né? É uma alegria para a gente ver essa produção artística de nossa militância. Janaína, inclusive, é conselheira do Conselho Nacional, do Conselho Estadual de Cultura de Pernambuco. Então, e aí? Já temos o nosso convidado? Já temos. E o nosso convidado hoje é a pessoa com quem eu vou conversar hoje, é a pessoa que mais converso nos últimos meses, que é esse camarada que é de uma extrema competência, assessor da liderança do PT no Senado, arquiteto do PLP, Paulo Gustavo. Bem-vindo, Marcos Souza, aqui ao nosso Cultura em Foco. Prazer estar contigo aqui também. Bem-vindo. Tá sem som, Marcos. Eu acho que ou alguém fechou, ou o Marcos fechou, ou o fone não está funcionando. Das três opções deve ser uma. Nós estamos vendo claramente aqui o Marcos, mas ainda não conseguimos ouvir. Vamos ver se é a nossa... Tenta tirar o fone, Marcos, de repente, para ver se a gente te ouve. Enquanto isso, eu aproveito para fazer alguns comentários, né, a respeito desse PLP que é extremamente importante para a cultura brasileira. A gente acabou de ver a Janaína, que fez um vídeo que é oriundo da Lei Aldir Blanc, que é a Lei de Emergência Cultural que nós batalhamos o ano passado, não é, Júnior? Que é uma lei que foi construída e tem a marca da defesa do PT na cultura, porque é uma lei que bebe do espírito do Sistema Nacional de Cultura e traz em si o espírito da descentralização, do investimento no território. Aqueles 3 bilhões de reais que iniciaram com a luta que a Benedita articulou na Comissão de Cultura e foram ganhando na tessitura da relatoria da nossa amiga, camarada Jandira Fegali, ainda mais corpo, né, com as contribuições que vieram do Brasil, foi um instrumento super importante, tanto para socorrer o setor cultural, mas também para que a gente tivesse fôlego para organizar também um movimento cultural cada vez mais forte, para que a gente estabelecesse esse estado de conferência. E nesse momento, né, Júnior, é isso que nos coloca em condição de retomar o esforço para ter uma nova lei emergencial esse ano, que é o papo de hoje, né? Isso que eu ia comentar, no sentido de que a mobilização da Paulo Gustavo no Brasil foi fundamental para a gente ficar, que alguns vão dizer que a gente ficou em estado de
de mobilização, em estado de conferência. Eu acho que a mobilização em torno da aprovação da Lei Aldir Blanc foi fundamental, e você tocou nesse assunto, para a retomada de um debate político nas cidades sobre política cultural, que foi fundamental para cada um de nós. E, aliás, a gente viveu o ano passado, no meio desse processo, as eleições municipais. Então, acho também que deu uma sacudida no setor cultural. Não havia desculpa do poder público de não atuar em torno vamos dizer assim, de salvar, né, de socorrer o setor cultural. Olha aí o nosso convidado. Isso mesmo, o Marcos voltou. Vocês estão escutando ouvindo, agora? Marcos. Ah, beleza. Ô, gente, olha, desculpa, não sei o que aconteceu, mas, enfim, agora definitivamente conectado. Eu queria saudar o Júnior, o Márcio, como o Márcio disse, eu tenho conversado bastante com ele nos últimos tempos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos conversar sobre o PLP 73, a Lei Paulo Gustavo. Então, Marcos, enquanto você caía, a gente estava falando um pouco do percurso da Lei Aldir Blanc e o quanto isso deu um fôlego para que a gente, nesse ano de 2021, entendesse que o setor ainda precisava muito de uma nova lei emergencial. Mas não só isso, né, Marcos? Também teve aquela PEC 109, que é uma ameaça ao próprio Fundo Nacional de Cultura. Você poderia comentar um pouco sobre a origem do processo da Paulo Gustavo e também como ela é importante para salvar esse instrumento de financiamento da cultura? Perfeito. Eu acho que a sua pergunta já traz em si os dois âmbitos de atuação, vamos dizer assim, ou de inserção da Lei Paulo Gustavo no seio do setor cultural. Em primeiro lugar, né, falando um pouco sobre a Lei Aldir Blanc, é bom que se diga que a Lei Paulo Gustavo, o PL da Lei Paulo Gustavo, só existe porque existiu antes a Lei Aldir Blanc. E uma coisa que aconteceu em relação à Lei Aldir Blanc, eu acho que não é novidade para ninguém, é que o governo atrapalhou o quanto pôde a implementação da Lei Aldir Blanc. Então, os prazos em 2020 para a execução foram artificialmente encurtados pelo governo, porque o TCU já tinha soltado em meados de dezembro um acórdão que permitia que os entes federados executassem em 2021 os recursos da Lei Aldir Blanc, mas o governo optou por editar uma MP faltando 2 dias para acabar o ano e forçando que estados e municípios empenhassem e inscrevessem em restos a pagar os recursos da Lei Aldir Blanc. Em 2/3 dos casos isso ocorreu, né, talvez de uma forma um pouco atabalhoada, e em pouco menos de 1/3 dos casos, ou seja, cerca de 800 milhões não conseguiram ser empenhados, e depois o resto é a história que todos conhecem em relação ao PL 795, que prorrogou a execução da Lei Aldir Blanc para 2021. Houve veto, depois a derrubada do veto, mas o fato é que para esses pouco mais de 2/3 de recursos que foram executados, né, empenhados e executados da Lei Aldir Blanc, a Lei Aldir Blanc passou a ser uma página virada, vamos dizer assim. Né? Isso a gente escutava, houve uma demanda de vários setores e de várias unidades da federação para os nossos senadores, falando que, olha, ok, a Lei Aldir Blanc foi ótimo, sim, teve alguns problemas, mas
o saldo é extremamente positivo, mas e agora? Né? Então, havia essa demanda de um novo, uma nova lei emergencial como uma coisa latente no início desse ano para boa parte dos estados e municípios do Brasil. Por outro lado, desde 2019, quando o governo apresentou aquelas 3 PECs que foram apresentadas, na verdade, por senadores, né, como parte do seu pacote de ajuste econômico, a saber, a PEC dos fundos, a PEC do Pacto Federativo e a PEC emergencial, né, essas 3 PECs que o governo, então, apresentou via senadores de sua base em 2019, colocaram na baila a questão do Fundo Nacional de Cultura, ou melhor, de todos os fundos públicos. Primeiro, na PEC dos fundos, havia uma discussão em 2019 sobre a extinção dos fundos públicos, né? E surpreendentemente, por exemplo, no caso do Fundo Nacional de Cultura, como todos sabem, o Fundo Setorial do Audiovisual está dentro do Fundo Nacional de Cultura. Houve uma tentativa naquele momento de se extinguir o fundo, mas não se extinguir as suas fontes de receita, por exemplo, a Condecine, o que era bastante estranho. Então, naquele momento, houve um acordo que foi buscado pela bancada do PT para que o Fundo Nacional de Cultura não fosse incluído. Depois veio a pandemia e no final de 2020 as 3 PECs foram incorporadas na PEC emergencial, que enfim, em março foi aprovado. Ela já não tratava mais da extinção dos fundos públicos, mas agora tratava da desvinculação da destinação dos fundos públicos, ou seja, os fundos não deveriam mais ser obrigatoriamente direcionados àquelas áreas para que eles foram criados, mas, novamente, a bancada do PT fez um acordo, conseguiu excluir, de ter dentre as exceções dessa desvinculação, o Fundo Nacional de Cultura, que então estava salvo, seja no seu montante anual, conforme sai na Lua, seja do seu superávit financeiro, que são aqueles recursos que não foram executados ao longo dos anos, seja por contingenciamento ou por uma não execução mesmo. Feito isso, quando foi para a Câmara, houve uma emenda que foi feita, se eu não me engano, pelo PDT, que tirou o artigo da desvinculação dos fundos com as suas finalidades. Só que ao fazer isso, as exceções a isso também caíram. E caíram lá no artigo que tratava do uso do superávit financeiro para amortização da dívida pública. Isso foi uma coisa que foi percebida pelo PT desde o primeiro momento, foi feito questão de ordem na Câmara, indicando que havia um problema, que o texto estava sendo alterado, não que a gente discordasse da queda do artigo da desvinculação, mas que precisava ter a correspondência das exceções também que caíram juntos, no caso do uso do superávit financeiro. Nossa questão de ordem foi negada na Câmara, depois na promulgação foi negado de novo na cerimônia do Congresso Nacional. Nós judicializamos essa questão, há uma ADI sobre isso no Supremo, mas o fato é que desde aquele momento, quando isso aconteceu, aliado à necessidade de uma nova lei emergencial, dando sequência à Lei Aldir Blanc, nós procuramos ali, a partir de março, buscar uma solução para salvar o superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual. E foi daí que nasceu esse PL da Lei Paulo Gustavo. Ele é um PL que segue
os moldes da Lei Aldir Blanc, de descentralização de recursos para estados, DF e município, em auxílio ao setor cultural, em decorrência dos efeitos da pandemia sobre o setor, e, ao mesmo tempo, utilizando os recursos do superávit financeiro, tendo em vista que esse ano a gente não tem, como teve no ano passado para a Lei Aldir Blanc, nem o momento de guerra e nem a calamidade pública oficialmente decretada. Então foi daí que nasceu esse PL da Lei Paulo Gustavo, Márcio. Excelente, Marcos. E veja só, essa questão dos recursos do fundo é interessante para engatilhar uma outra pergunta. O ano passado, a Lei Aldir Blanc, como eu já comentei aqui, foi abraçada pela Benedita da Silva, né, que iniciou esse processo. Ela era presidenta da Comissão de Cultura da Câmara, companheira do PT. Esse ano foi pela bancada do PT no Senado, né, liderada pelo nosso companheiro Paulo Rocha, que deu o pontapé nesse projeto. Depois os projetos eles ganham caminho, aliados e são compostos majoritariamente, mas eu acho que isso mostra um pouco a preocupação histórica que o PT tem com a cultura. E ao mesmo tempo, pelo projeto ser do PT, ele é alvo de muitos ataques e de muita desinformação por parte do próprio governo. Aí eu te pergunto, nós vamos tirar dinheiro do Mário Frias? Não, pelo contrário. O Mário Frias também, não ele pessoalmente, né? Porque ele não tem um tostão de dinheiro público, ele não é dono nem do fundo e nem do seu superávit financeiro, mas a secretaria que ele chefia, a Secretaria Especial de Cultura, ela vai receber recursos desse PL, porque uma das outras coisas que o PL tem é vedar não só o contingenciamento do Fundo Nacional de Cultura, mas também a alocação dos seus recursos numa rubrica chamada reserva de contingência, que na prática, desde a PEC de gastos, significa congelar recursos, é um tipo de contingenciamento. Então, a gente, ao vedar isso, a gente complementa exigindo, né, dispondo que o governo tem que disponibilizar para a Secretaria de Cultura os 342 milhões que estão hoje alocados pela Lei Orçamentária Anual no Fundo Nacional de Cultura, nessa rubrica de reserva de contingência. Então, ao contrário, eu acho que talvez ele nunca tenha lido, ou então se leu, ele não conseguiu entender, e o que surpreende é a assessoria que certamente ele tem, também padecer desse mal de ou não ler ou não entender. A última vez que eu escutei ele falando sobre o projeto, ele dizia que o projeto tinha um caráter permanente. Seria uma lei permanente, e ela não é permanente, ela é uma lei emergencial. Enfim, é complicado comentar esse tipo de equívoco, mas o fato é que é o contrário do que ele alega. Não tira um centavo dele, porque o superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual não estão acessíveis para ele, não estão. Pelo contrário, se a gente não fizer nada, vai ser utilizado para abater a dívida pública, né? E, por outro lado, a gente ainda está desbloqueando 342 milhões, que eu fiz uma conta de padaria rapidamente, dá 64, 68 vezes, sei lá, o volume de recursos que o Fundo Nacional de Cultura teve no orçamento esse ano, que foi de 5 milhões. Então, passa de 5 milhões para 342, né? Então, não é de forma nenhuma um PL que retira recursos da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, ao contrário, que concede recursos para essa secretaria.
Eu achei importante fazer esse comentário, que até a pergunta é meio jocosa, mas como a desinformação é grande a respeito disso, com um intuito maldoso, né? Eu até acho que eles não têm capacidade de entender, mas mesmo se tivessem, fariam questão de desinformar a respeito do projeto. É que é para verificar também o seguinte: esse foi um projeto construído para ajudar a cultura brasileira. Ele não é um projeto construído para fazer disputa política, que é o que o governo tem feito cotidianamente na gerência dessa pasta. A cultura é um setor muito importante, merece ser respeitado e merece ter políticas de fomento adequadas, republicanas, democráticas. Esse é o espírito da Lei Paulo Gustavo, ao ponto dela, inclusive, beneficiar a própria Secretaria Especial de Cultura do governo Bolsonaro. Beneficiar no sentido de prover os recursos pelos quais eles não lutaram, né, para ter, jamais. Não que seja qualquer outro tipo de iniciativa. Marcos, uma outra característica desse processo, que eu não vou discorrer aqui das apresentações, porque são várias apresentações que a gente fez, o Marcos ainda muito mais, a respeito do projeto em si. Eu queria que você comentasse sobre a importância das mobilizações. Os comitês Paulo Gustavo, essa estrutura que nós criamos para apoiar, mais uma vez, bebendo da experiência do ano passado, da Aldir Blanc, mas acho que esse ano, com ainda maior intensidade, né, os cálculos que a gente fez, foi que mais de 5 mil pessoas já participaram dessas plenárias que nós organizamos pelo país, e o movimento tomou também rédeas e tomou conta da situação e vem promovendo debates, esclarecimentos. Qual a importância desse processo nessa construção legislativa? Tu que está lá aí na liderança todo dia nesse movimento e acompanhando como os projetos são aprovados e como eles acabam não sendo aprovados. Bom, a mobilização é fundamental, Márcio, porque a partir da mobilização que foi feita, os grupos nos estados, as plenárias, as reuniões, o PL se tornou conhecido nacionalmente, a imprensa deu cobertura sobre o PL, e os parlamentares passaram a falar sobre o PL. Veja que hoje o PL Paulo Gustavo, em que pese ser um PL de origem no Senado, ele é largamente conhecido e debatido por deputados, já se preparando então para receber o PL e tentar uma rápida aprovação na Câmara também. Então, a partir dessas mobilizações que a gente conseguiu, por exemplo, já ter um mapa de votos muito interessante, com um conforto já para a aprovação do PL no Senado, e também, né, a partir dessas mobilizações que se prepara o terreno para a luta mais dura, mais árdua, que vai ser na Câmara, que é a expectativa que todos temos em torno desse processo. Excelente, Marcos. Eu, na verdade, fico encantado com essa mobilização, e eu tenho cada vez mais me convencido que a cultura se transformou num setor econômico, mas também num movimento social, né? numa instância de construção política e de articulação política fundamental no país hoje. E a amostra disso são esses dois processos, né? O setor está dando aula no país de como garantir os seus direitos. Ao mesmo tempo, eu sei que quem está nos assistindo aqui está bem ansioso, querendo saber algumas coisas assim sobre o futuro, né? A gente conseguiu maioria, são quase 60 senadores que já sinalizam votar a favor, ainda mais se a gente contar aquela medida dos senadores prováveis que a gente
tem apontado no apoio ao PLP, e também nós temos sinalizações aí a respeito de uma possibilidade de votar concretamente na volta do recesso, né? Nós estamos lutando por isso. Nesse meio tempo tem uma coisa chamada relatório. E um monte de gente que está nos assistindo aqui fez contribuições, falou naquelas plenárias e tal, e eu queria que você comentasse sobre isso, porque o relator já está de posse do conjunto dessas contribuições, né? A gente fez questão de levar ao senador Eduardo Gomes tudo que a gente recebeu e que poderia contribuir para a qualificação do projeto, na expectativa de que o relatório qualifique ainda mais o projeto na sua aprovação. É exatamente isso. A gente teve reuniões com a equipe do relator, a gente passou todo esse material coletado nessas plenárias, as sugestões que recebemos, várias propostas de aprimoramento, mudanças fundamentais que entendemos que a partir das sugestões feitas deveriam ser incorporadas ao PL, foram repassadas, né? E agora com o relator, né? O relator certamente também vai dar o seu toque, né? Na versão final que vai entrar em votação, vai definir algumas coisas a partir da sua própria percepção, né? E entendimento a respeito do campo cultural. Mas a gente está muito otimista porque efetivamente é uma das melhores opções que poderia se ter esse relator, porque é uma pessoa ligada ao campo cultural, ele é compositor, é músico, enfim, e muito ligado. Nós participamos, né, Márcio, da plenária do estado do Tocantins, e nós vimos o carinho que o setor cultural do estado tem com ele, né? E o carinho e o respeito que tem com ele. Então, a gente espera, né, aguarda o relatório. É claro que não é uma situação fácil para ele, sendo líder do governo no Congresso e tendo essa perspectiva de um secretário de Cultura que se quer entender o projeto, se colocando radicalmente contra. Ele está fazendo esses acertos internos lá dentro do governo, mas todas as sugestões que nós recolhemos, analisamos e inclusive fizemos a redação legislativa, né? Botamos em linguagem de legal, né? Tudo isso foi repassado então para a equipe do relator. E isso sem contar que o próprio relator, né, em conversas com o autor, né, com o senador Paulo Rocha, o senador Paulo Rocha também sinalizou isso para o relator. Então, a gente acredita que vai ser tranquilo essa incorporação dessas mudanças, que eventualmente, se não ocorrerem, é claro que ainda tem os recursos às emendas, né, que podem ser apresentadas para disputar eventualmente no voto qualquer questão que seja crucial nesse processo de aprovação da Lei Paulo Gustavo no retorno do recesso parlamentar. Não, é verdade, Marcos. E eu tenho visto também que o senador Paulo Rocha tem se empenhado demais para tentar acelerar. E os nossos prazos estão andando bem, né? A gente está numa marcha bem acelerada. Qual a tua perspectiva? A gente não pode cravar nada, porque na política, para trazer o Tancredo para a nossa conversa, ele dizia que a política é como uma nuvem, né? A gente olha para ela está de um jeito, olha de novo, ela está de outro. Então é preciso a gente seguir
na pressão e na mobilização, mas a nossa expectativa é positiva, né? Totalmente. Veja que claro que tudo que acontece no Congresso e especialmente no Senado reflete na tramitação de qualquer matéria lá, né? Então nós temos uma CPI em andamento que acho que não precisa falar da CPI o tanto que ela é importante para desvendar todo a má condução que houve por parte do governo desse processo todo decorrente da pandemia, e outras matérias também tão ou mais importantes que a própria Paulo Gustavo. Mas a nossa expectativa é que, retornando do recesso, logo nas primeiras semanas, o relatório seja apresentado e entre em votação e claro, né, que nós tenhamos a aprovação que esperamos que seja uma aprovação confortável, acachapante, para reforçar uma tramitação um pouco mais tranquila na Câmara. Como as nossas perspectivas são boas e nós temos certeza que nós vamos aprovar esse projeto no Senado e na Câmara, a gente já fica almejando o futuro, já começa a pensar na nossa agenda para adiante. Na Câmara a gente sabe que está tramitando lá o Sistema Nacional de Cultura e a sua regulamentação. E eu sei que aí no Senado tem um projeto importante de autoria do senador Humberto Costa, com relatoria do nosso senador Jean Paul Prats, os dois do PT, que trata do audiovisual, de uma questão muito importante que nós precisamos ficar ligados. Queria que você comentasse sobre essa agenda no Senado nesse segundo semestre também, para a cultura, para além da Paulo Gustavo. Perfeito. Bom, existe o PLS 57 de 2018, de autoria do senador Humberto Costa, que trata da regulação do VOD, do vídeo por demanda, dos serviços de streaming e de outros tipos de vídeo por demanda, porque, por exemplo, aquele que é oferecido na TV a cabo, não é propriamente o streaming pela internet, também é vídeo por demanda, no caso de serviços como Now e similares, né? Bom, esse PL ele foi apresentado em 2018 e ele foi, vamos dizer, uma consolidação das gestões da Ancine durante os governos do PT em torno desse assunto. É um PL que, então, no primeiro ano da sua tramitação, ele ficou sob a relatoria, sempre na mesma comissão, a Comissão de Assuntos Econômicos, do senador Ciro Nogueira, que simplesmente não fez nada, né? Ele sentou em cima do PL, não deu andamento, não promoveu nenhuma discussão, nada. E no segundo ano, depois de um ano, ele devolveu a relatoria. Aí o segundo ano foi para o Exalci Lucas, que ainda fez, se eu não me engano, uma audiência pública, mas também não deu andamento ao PL, porque é um PL que veja, tem, tirando o setor audiovisual, os outros setores envolvidos, obviamente as plataformas, não querem pagar Condecine, não querem uma regulação de cotas, não querem nada, então são contra. Os serviços de TV por assinatura também sinalizam que preferem que não só não tenha a regulação, como também acabe a regulação da TV por assinatura. Os radiodifusores também não querem a regulação. Então, um PL complicado que também não teve andamento na relatoria do senador Exalci Lucas, e como ele, esse ano, saiu da comissão de assuntos econômicos, nós corremos para que o senador Jean Paul Prats pegasse essa relatoria, né,
E agora, né, diferente do que ocorreu nesse quase 1 ano e meio, né, que o Senado está sem funcionar as comissões permanentes desde março de 2020. Agora, no segundo semestre, as comissões permanentes voltam a funcionar e o PL, então, vai ter a oportunidade de ter o seu andamento. O senador Jean Paul Prats é um estudioso da matéria, ele deve promover alguns debates e fazer alguns aprimoramentos, certamente, né? Porque ele já teve algumas conversas com o setor audiovisual e isso deve se intensificar nesse segundo semestre, visando a aprovação desse PL o mais rápido possível, porque depois da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, ele ainda passa em 3 comissões. Eu diria que essa é uma agenda importantíssima para a cultura, especialmente para o audiovisual, porque o VOD, o streaming, o VOD, os serviços de VOD são janela predominante do audiovisual no futuro, do presente e do futuro. Então, sem uma regulação que garanta cotas, que garanta o pagamento, o recolhimento de Condecine para alimentar o fundo setorial do audiovisual e gerar um ciclo virtuoso com o FSA financiando as novas produções, e também com a questão de garantir a proeminência do conteúdo nacional, a proteção do produtor independente, todas essas questões, né, devem ser reguladas nesse PL, e é o futuro do audiovisual, é isso daí, é o que o mundo todo está fazendo. Recentemente foi aprovada uma lei nesse sentido na França, que serve bem de modelo do tipo de discussão que deve ser feita em torno desse assunto. Então, essa é uma pauta quente para o segundo semestre no campo cultural lá no Senado. Então, Marcos, chegamos aqui no final da nossa entrevista. Eu quero te agradecer demais, dizer que é importante que as pessoas acompanhem essa pauta que está acontecendo no Senado, porque a pauta que o PT está construindo no Senado e na Câmara é a pauta do futuro das políticas culturais no Brasil. O futuro que a gente quer construir passa por aí. Então, Marcos, muito obrigado pela tua participação. O Júnior já está aqui na sala com a gente de volta para terminar o nosso programa, mas eu quero te agradecer muito e dizer que você tem sido extremamente importante para a luta, para a construção desses instrumentos, como foi a Lei Aldir Blanc e agora ainda mais a Paulo Gustavo. Super obrigado. Eu que agradeço, Márcio, e quero deixar um abraço aqui para o Júnior. Para mim, um prazer estar aqui com vocês dois grandes caras que eu admiro muito, né, e que tenho acompanhado o trabalho de vocês estão de parabéns, bola para frente, né? A gente vai conseguir aprovar Paulo Gustavo e a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura. Esse PL do VOD, tem outro na Câmara que também pode ser que ande mais rápido, mas estamos otimistas. Bora, que tem sim espaço para a gente conquistar a coisa, mesmo nesse governo, para o setor cultural. É isso aí. Obrigado, Marcos. A gente Júnior, tem com você. Muito que agradecer, não é, Márcio? Primeiro a você por ter trazido o nosso querido Marcos Souza aqui para essa conversa bacana. Engraçado, foi tão rápido, né? Foi muito rápido. A gente vai precisar, Marcos, que você volte aqui, porque as pautas que você tem acompanhado e trabalhado no Senado são fundamentais para o setor cultural. Então, agora, essa questão do VOD, né? Toda essa necessidade que a gente tem do apoio ao setor do audiovisual, é fundamental para a gente e, sobretudo, para a militância do PT, para o público que assiste a gente, compreender como é que o PT atua,
como é que nossos senadores estão atuando lá no Senado em favor da cultura. E então, Marcos, também agradecer que você e os nossos senadores têm se colocado muito à disposição, participado do conjunto das plenárias que acontecem em Brasil afora, toda essa mobilização da Paulo Gustavo, né? Então, um abraço, sucesso, todos nós admiramos seu trabalho, aquela força, vamos lá, estamos juntos, tá certo? Juntos, juntas, juntos. Vamos. Então aqui, no nosso programa Cultura em Foco, a gente vai passar agora para uma coisa fundamental para a gente, que casa um pouco com o que a gente viu agora. Marcos é assessor lá no Senado, mas o PT tem uma bancada da cultura no nível nacional, espalhadas por todo o território. Então, são vereadores, vereadoras, deputados estaduais, deputados federais, deputadas, fundamentais para a pauta da cultura. E o PT, com isso, mostra o seu compromisso e a sua forma, vamos dizer assim, petista, seu modo petista de legislar para a cultura. Com isso, a gente criou aqui o que a gente chama de Bancada da Cultura. A gente vai ver agora um vídeo de um vereador de Curitiba. O vereador se chama Renato Freitas, um jovem negro, ativista do movimento social negro e cultural, que tem feito a diferença lá na cidade de Curitiba. Então, vamos lá, vamos ao vídeo do nosso querido vereador Renato Freitas, da Bancada da Cultura. Salve, salve, uma boa para nós. Aqui quem fala é Renato Freitas, vereador de Curitiba, não da Curitiba do cartão postal, Curitiba capital social, capital europeia, sim da Curitiba periferia, da Curitiba negra, da Curitiba que se vale da cultura como um instrumento de emancipação, de sobrevivência e de consciência política. Eu sou herdeiro da cultura hip hop e é essa cultura que a gente ajuda a fomentar, a construir, a solidificar num terreno tão hostil que é a cidade de Curitiba. Desde a década de 90 e sobretudo do ano decisivo, que foi o ano de 1997, em que o Racionais lançou o disco Sobrevivendo no Inferno, que foi um postulado ético de sobrevivência para a população negra e sobretudo para o jovem negro de periferia se manter vivo, com autoestima e se fortalecendo, conquistando espaço numa sociedade tão hostil e excludente. Aqui em Curitiba, a gente constrói o Sarau Periférico já há 8 anos. Trouxemos nomes como MV Bill, DMN, Difunção, Nega Giza, Cris, Renan do Inquérito, Gog, Eduardo do Facção Central e tantos outros para fazer shows, apresentações no meio das maiores ocupações de Curitiba, gratuitamente, e antes dos shows fazer um momento de debate sobre os problemas que afetam aquele lugar, os problemas que afetam a periferia, os problemas que afetam a população negra, e a partir da cultura ter esse salto de consciência política para que a gente consiga fazer com que a população da periferia se veja como protagonista de sua própria história. Algo que, infelizmente, as narrativas tradicionais da novela, ou mesmo das músicas da rádio e etc., da grande indústria fonográfica, não têm a capacidade, a sensibilidade, a empatia de estabelecer. Essa contracultura, a história escrita a contrapelo, se deu pelos próprios agentes orgânicos, pelos intelectuais e artistas orgânicos da periferia, e são essas pessoas que a gente presta as nossas homenagens e que a gente segue, são lâmpadas para os nossos pés. Por isso aqui está uma referência da nossa política institucional partidária, Marielle, e aqui da nossa arte política, Sabotagem. 2 pessoas que se complementam e que nos dão o norte de atuação. Então, por isso, a cultura tem uma grande centralidade no nosso mandato, na nossa política. É nóis. Isso. Renato Freitas, vereador de Curitiba, da nossa Bancada da Cultura. Agradecer aqui a assessoria de Renato, que tem feito um grande trabalho em favor da cultura, tendo a cultura na centralidade do trabalho do seu mandato. Parabéns,
Renato, parabéns ao povo de Curitiba por ter colocado essa figura tão importante, jovem, vinculada ao hip hop na Câmara Municipal, e aí a gente poder contar com um vereador comprometido para que fazer, de fato, aqui a nossa bancada da cultura. Eu queria que seguir dizendo que a gente vai seguir aqui o nosso programa de hoje, também acompanhando as dicas, as orientações de Jorge Mairink, aqui no Giro pela Cultura. Vamos lá, Jorge, que é um camarada lá de Minas Gerais, de BH, cara super importante para todos nós. Fala, meus canhotos, meus petistas, minhas petistas, meus queridos amigos. Estou aqui de volta, Jorge Mairink, secretário de Cultura do PT de Minas Gerais, para trazer mais algumas breves dicas que eu espero que vocês estejam acompanhando, apesar de não estarem deixando mais sugestões. Então peço mais uma vez, é claro, deixa sua curtida aí. Se você não for inscrito no canal do PT, hein? Vamos inscrever, pô. Sempre começando aqui com um livro, e eu trouxe o livro do Fernando Moraes, A Ilha. Esse é um livro muito famoso, muito conhecido. Vou deixar aqui também, talvez, como uma sugestão para quem for mais jovem, ou também você pode reler, porque é um livro curtinho aqui, ó, de 180, 200 páginas, que é base de uma reportagem lá nos anos 70. O Fernando Moraes foi o segundo jornalista a entrar no Brasil autorizado, né, com passaporte, autorizado pelo governo brasileiro, não era o governo cubano que não autorizava, não. Inclusive, se você procurar passaporte dos anos 70, você vai ver que está escrito nele, válido para todos os países, exceto para Cuba. E depois dizem que Cuba que é autoritário, né? Cuba que... Mas enfim, eu gostei desse livro, ele é um livro muito simples. Se você for ler ele, não leia com a mentalidade de agora, não, é mais da época, porque realmente remonta um pouco do que era na época a Revolução Cubana, e é uma narrativa jornalística também, que ele vai falando ali como que é a vida, o que aconteceu. Um certo romantismo, há quem diga, um certo realismo também, há quem diga, pelo fato de que em nenhum momento ele tenta se distanciar ali como jornalista de qualquer envolvimento político direto com qualquer coisa, como os outros brasileiros que iam na época lá, muitas vezes exilados, muitas vezes para fazer treinamentos militares, enfim. Mas eu gostei muito porque hoje eu tenho 29 anos, li esse livro tem uns 3 anos atrás. Eu não estava lá em 1970, não vivi os anos 70, não vivi nem os anos 80, quem dera, para entender um pouco do que é Cuba. E hoje você vê de alguma forma ou de outra, aquilo talvez eu acho que é uma peça que encaixa bem nesse contexto, uma peça que encaixa para você entender, se você não for um grande estudioso e nem pretender ser um grande estudioso de Cuba por outras formas, mas gosta de entender um pouco daquele contexto da Revolução e de como o povo de lá vive. Eu não tenho dúvidas, porque o Fernando Moraes é um dos melhores escritores brasileiros. Eu acho o melhor, o escritor que eu mais gosto de assistir tudo dele. E já não é um spoiler, o Lula falou isso no dia que o Lula foi, infelizmente, no dia que ele foi preso lá no ABC, que o Fernando Moraes está fazendo a biografia dele agora, uma biografia sinistra de 2 livros. Inclusive, eles foram para Cuba, o Lula foi participar de um documentário lá em dezembro do ano passado, uma entrevista para o Oliver Stone. O Fernando Moraes está acompanhando ele, porque faz parte de escrever uma biografia, também pegar umas coisas mais atuais. Ele também escreveu o livro Olga, enfim, escreveu vários que foram para filmes. O Fernando Moraes acabou pegando Covid, ficou 15 dias internado. O Lula, quando chegou aqui, anunciou isso, e o Lula, de fato, não teve sintomas, ou não teve sintomas mais graves, não teve. Graças a Deus, o Fernando Moraes está vivo aí, que nem Deus, Alá, nossos orixás, nada permita que ele morra. Isso por mim que vivesse para sempre, mas antes de concluir essa que eu tenho certeza que vai ser sua obra-prima. E já emendo, como eu disse, que o Fernando Moraes é um grande escritor para um filme. E este filme, surpreendam-se ou não, é hollywoodiano, é daquela locadora com um N vermelho, cujo nome não vou falar, porque dizem que nem pode ficar falando no YouTube, mas porque eles que façam a propaganda deles. Se você quiser procurar assistir o filme em outro lugar, esse eu não me importo, que se chama Rede de Vespas. Na verdade, Wasp Network, é Rede Vespa, Rede de Espiões, porque tem aquelas traduções até hoje meio complicadas. Este é um filme baseado neste outro livro aqui, do Fernando Moraes, que também é um livraço, esse um pouco mais longo aqui, de quase 400 páginas, um dos livros que eu mais gostei de ler na minha vida, que é a história dos cubanos que integraram a Rede Vespa, que era uma rede de espionagem nos anos 90 em Miami. Isso por quê? Porque em Miami os grupos anti-Castro eram financiados, apoiados
por outros cubanos lá ricos e pelo Estado norte-americano que fazia vistas grossas, e eles faziam muitas incursões aéreas, atentados terroristas. Então aquela história dos atentados terroristas, a bomba em hotéis, você vai ver. Aí neste filme você vai ver mais um livro se tiver interesse também. E o filme, cara, o filme é muito bom. Ele pode ter até algum problema, mas olha o elenco dele, cara. É Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Wagner Moura, Gael Garcia Bernal. Eu tô indicando esse filme porque ele trata de uma temática que é os Estados Unidos sendo espionado. Uma coisa que não é um spoiler que aconteceu na vida real é que o Fidel fala nesse caso aí, e como de conhecimento público, ele diz, poxa, os Estados Unidos, que é o país que mais espiona os outros no mundo, está acusando os outros de espionagem. Você vai ver o que é essa questão de espionagem. Não vou ficar falando muito, que senão você perde um pouco a graça. Você entenda que não é bem assim. Não é bem assim. É o povo cubano tentando se resistir. Depois da queda do muro, né, de Berlim, você sabe como ficou mais difícil a situação econômica lá e como os Estados Unidos sempre foram grandíssimos. Vocês sabem. Bom, e de música eu quero deixar o Victor Jara. Estou com dificuldade de falar aqui, porque é difícil falar sem me emocionar, da história desse cantor chileno, que nos inspira também muito na nossa ideia de uma América Latina unida. Ele que também, junto com vários outros, com a Violeta Parra, também seguindo uma ideia que a Mercedes Sosa levou para frente da União Latino-Americana, através da cultura e da música também. E ele foi assassinado logo no golpe, que foi em 7 de setembro de 1973, do Pinochet. Ele que fez uma música chamada Pelo Direito de Viver em Paz. Ele tinha feito essa música, obviamente, antes de ser assassinado, acho que era a única coisa que ele queria fazer e que ele desejava. Deixar essa música que foi cantada pelos chilenos em protesto, naqueles protestos que sempre estão nas ruas, se tornou um hino. Como a gente tem muitas músicas aqui que se tornaram hinos, essa música também. Por fim, a minha dica vai ser de uns streamings que estão um pouco voltados para curta-metragem, né? Um que é o Cardume TV, então acho que vale a pena divulgar. Tem esse e tem o Tamanduá TV. O Cardume TV eu vi mais recentemente, assinatura ali baratinha, de R$5. Ele também tem outros planos para você que também gosta de estudar um pouco de audiovisual, editais, outras formas. Ele permite que você invista os curtas lá. Tamanduá TV, que já tem hoje uma parceria com aquele site Porta Curtas, que é um site muito antigo, sempre foi um dos mais importantes no Brasil, se não o mais importante, para que mantenha esse formato, né, de curta-metragem que não passa no cinema, passa em festivais e depois você vai ver onde, né? Às vezes os próprios autores, diretores, produtores deixam no YouTube, mas não é a mesma coisa, inclusive porque você não permite uma distribuição correta, a melhor possível, e também alguma rentabilidade. Enfim, um abraço para todos vocês. Isso. Obrigado, Jorge, pelas dicas. Eu vou ver esse filme. Ver Rede Vespas, é imperdível. Você sempre sendo assertivo aqui com a gente. Então, vamos ficando por aqui. A gente se encontra na próxima sexta-feira, aqui pela TV PT, no programa Cultura em Foco. Toda sexta-feira, às 18 horas. Veja bem, se inscreva no nosso canal, aperte lá o sininho, acompanhe a TV PT. Até sexta-feira.